Olá a todos, me chamo João Vitor e no momento estarei apresentando um trabalho intitulado Hábitos de Berélio no alongamento in vitro de Apuleia leucata, de autoria minha, João Vitor Batista, e da Natânia Amaral Miranda. A Apuleia leucata é conhecida popularmente como garapa, que é uma espécie arbórea nativa do Brasil, encontrada em vários biomas, inclusive Mata Atlântica, possuindo dimensões de 25 a 35 metros de altura e 60 a 100 centímetros de diâmetro. De ampla utilização, principalmente a madeireira, medicinal e para fins energéticos. Devido à sua intensa exploração para usos madeireiros, atualmente ela é considerada como vulnerável à extinção, tendo a necessidade de protocolos mais eficientes para a produção de mudas da espécie. Nesse contexto, a micropropagação surge como uma ferramenta que pode permitir a propagação vegetal em larga escala, de forma mais rápida e uniforme. Vários são os fatores que podem influenciar o desenvolvimento in vitro das plantas, destacando seu uso de aditivos e reguladores de crescimento. Um dos objetivos foi avaliar o efeito do ácido giberélico no alongamento in vitro de plantas de Apuleia leucata. Quanto aos materiais e métodos, plantas germinadas in vitro foram utilizadas como fonte de explantes, sendo segmentos nodais de cerca de 2 cm inoculados individualmente em frascos contendo 30 ml de meio de cultura da WTM. Os tratamentos consistiram nas concentrações de 0, 0,25 e 0,75 mg por litro do hormônio GA3, que é a giberelina, sendo inoculado um explante por recipiente, consistindo assim em 3 tratamentos, concentrações de giberelina e 10 repetições. Os frascos foram mantidos em sala de cultura com temperatura de 25, mais ou menos 2 graus Celsius, e fotoperíodo de 16 horas. Após 30 dias, foram avaliados os tamanhos das brotações emitidas e vigor das plantas. Os dados foram submetidos a uma análise de variância a 5% de significância com o auxílio do software R. Quanto aos resultados, verificou que as variáveis não diferiram significativamente dentro dos tratamentos propostos, ou seja, a giberelina não influenciou o desenvolvimento in vitro de Apuleia leucata nas concentrações utilizadas, sendo indispensável seu uso para o cultivo in vitro da espécie, tendo assim a necessidade de maiores estudos quanto à influência hormonal nas diferentes etapas do cultivo in vitro. Conclusões. O ácido giberélico não foi eficiente no alongamento in vitro de plantas de Apuleia leucata, tendo a necessidade de maiores estudos quanto à influência dos diferentes hormônios nesta etapa de propagação in vitro da espécie. Obrigado e agradeço a todos os colaboradores. Tchau, tchau. Olá a todos, me chamo João Vitor. No momento estarei apresentando um trabalho intitulado Desinfestação e Germinação in vitro de semente de Apuleia leucata, de autoria minha, João Vitor, da Beatriz Ferreira, da Jéssica da Silva e da Natânia Amaral. Bom, a Apuleia leucata é conhecida popularmente como garapa, que é uma espécie arbórea nativa do Brasil, encontrada em vários biomas, inclusive na Mata Atlântica. Possui dimensões de 25 a 35 metros de altura e 60 a 100 centímetros de diâmetro. Altamente utilizada principalmente nas indústrias madeireira, medicinal e para fins energéticos. Atualmente, ela é considerada como vulnerável à extinção devido à sua intensa exploração no passado, principalmente para usos madeireiros. Tem a necessidade de protocolos mais eficientes para a produção de mudas da espécie. A micropropagação pode atuar como uma ferramenta para a propagação vegetal em larga escala e de forma um pouco mais acelerada, né? Vários são os fatores que podem influenciar o desenvolvimento in vitro, destacando-se métodos como desinfestação e de quebra de dormência. Os objetivos do presente trabalho foram avaliar o efeito do hipoclorito de sódio na desinfestação e na quebra de dormência de semente de Apuleia leucata. Bom, quanto aos materiais e métodos, as sementes foram esterilizadas previamente em álcool 70 por 1 minuto, em seguida imersas em hipoclorito de sódio acrescido de 40 gotas por litro de Trium 20. O experimento consistiu em basicamente 2 tratamentos, as concentrações de 2,5% e 5% de hipoclorito de sódio. Posteriormente, foi feita a lavagem em água destilada e autoclavada em câmara de fluxo laminar. Após a desinfestação, as sementes foram inoculadas em frascos contendo 30 ml de meio de cultura MS, nos quais foram inoculadas 3 sementes por recipiente.
consistindo em 2 tratamentos de concentrações de ácido de 2,5% e 5% e 11 repetições. Os frascos foram mantidos em sala de cultura com temperatura de 25 mais ou menos 2 graus Celsius e fotoperíodo de 16 horas. Após 30 dias de cultivo, foram avaliadas as taxas de contaminação e germinação das sementes. Os dados foram submetidos a uma análise de variância a 5% de significância com auxílio do software R. Bom, quanto aos resultados, não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos realizados. Entretanto, a concentração de 2,5 apresentou uma contaminação um pouco superior, mas não significativamente, havendo germinação de todas as sementes não contaminadas. Desta forma, representa, assim, o hipoclorito uma alternativa ao uso de componentes de difícil acesso e de maior periculosidade, como o ácido sulfúrico, apesar de apresentar taxas superiores de contaminação. Desta forma, as soluções de hipoclorito de sódio nas concentrações de 2,5% e 5% podem ser eficientes na desinfestação das sementes da Poleilocarpo, não provocando prejuízos à germinação e representando uma alternativa para a quebra de dormência e desinfestação das sementes da espécie. Obrigado, agradeço a todos os colaboradores. Tchau, tchau. Olá a todas, todos e todos, eu sou Lidiane Santos e vou apresentar o trabalho Conservação de Nós por Nós, construindo juntos um panorama ambiental da Cidade de Deus, realizado pelo coletivo Construindo Juntos, que são integrantes junto com Julie Falberg, Cristiane Martins, Ana Cláudia de Araújo, Joiciane Eugênia Lopes, Miriam Andrade, Sofia Costa, Guilherme Baraf e Jacob Portela. O coletivo é uma parceria entre acadêmicos da Cidade de Deus e de Universidade dos Estados Unidos, que busca potencializar as vozes e a legitimidade do saber periférico. O coletivo foi fundado em 2019 e a sua primeira pesquisa foi realizada em 2017. A Cidade de Deus é uma favela carioca, localizada na Zona Oeste, área de planejamento 4, onde convergem diversas desigualdades sociais, ambientais, políticas e econômicas, e que, ao mesmo tempo, conserva formas de mobilização de enfrentamento a essas injustiças. O CJ ele elaborou 3 relatórios, sendo em contexto de pandemia, analisando os impactos que o Covid-19 teve, por exemplo, na educação, e também um diagnóstico da comunidade. A metodologia é a pesquisação participante, onde os moradores participam ativamente da elaboração, criação da agenda, análise, divulgação dos dados e incidência política desses dados, sendo uma abordagem decolonial da ciência. Durante a execução da investigação Democracia e Ação Social na Cidade de Deus, ainda em contexto de pandemia de Covid-19, a gente buscou compreender como é que foi a mobilização dos atores sociais, coletivos e instituições de base comunitária. E aí surgiram algumas questões que neste trabalho a gente vai buscar responder quem promove a sustentabilidade do meio ambiente na Cidade de Deus. Os materiais e métodos utilizados foram grupos focais e entrevistas individuais de mobilizadores comunitários, também representantes públicos, financiadores, coordenadores, coletivos, instituições de base, moradores e representantes religiosos. Foi montado um questionário semi-estruturado, elaborado participativamente e submetido ao Comitê de Ética da Tufts University. As entrevistas elas foram gravadas via Zoom Meet, com autorização dos participantes, transcritas em Words e codificada na plataforma em vivo.
e analisadas qualitativamente pelos pesquisadores. Mesmo não tendo nenhuma pergunta que direcionasse para a descrição do meio ambiente, surgiram várias questões, principalmente quando abordado a presença ou ausência do Estado na favela, sendo a principal fala o abandono e a ineficiência dos equipamentos públicos, né? E quando a gente perguntou a área de atuação das instituições e dos coletivos, 60% atuavam no eixo de ambiente. Também foram abordados as dificuldades de enfrentamento do Covid-19 a partir de reflexões como falta d'água e também da composição dos espaços em relação ao distanciamento das casas e do acesso ao saneamento ambiental. Esses resultados ajudam a compor um panorama ambiental da favela, assim como a atuação desses mobilizadores comunitários. Parte dessas histórias já estão sendo compiladas num dossiê. Aqui está um pouquinho dos referenciais teóricos e agradecemos. Olá a todos, meu nome é Gustavo Brandão e juntamente com o Dr. Lucas Desidério e mestre Celeste de Carvalho, propomos o trabalho intitulado como Branqueamento de Corais do Litoral Brasileiro. Os corais são animais primitivos invertebrados capazes de viver em colônias. São formados por esqueletos de calcário e são responsáveis por formarem grandes recifes de corais. Os corais são basicamente formados por esqueleto de calcário e pólipos de corais. Esses pólipos ou os tecidos dos corais possuem algas conhecidas como zooxantelas. Essas zooxantelas vivem em associação ou mutualismo com esses corais, ou seja, essas zooxantelas fornecem nutrientes, tá? Também através de fotossíntese, para esses corais. Em troca, os corais fornecem abrigo e também nutrientes sintetizados por esses corais para essas algas conhecidas como zooxantelas. Existem basicamente dois tipos de corais, os corais duros e os corais moles. O que diferencia basicamente esses grupos são: os corais duros possuem esqueleto de calcário e já os corais moles possuem espículas, que são responsáveis pela estruturação desses corais moles. Aqui temos um exemplo, tá? Os corais duros e alguns exemplos de corais duros e outros exemplos de corais moles. Os recifes de corais são formados aí, são característicos por formarem ecossistemas de grande biodiversidade. Temos duas imagens aqui com vários corais, né, formando recifes, onde existe uma grande biodiversidade associada, ou seja, existe uma importância muito grande, pois os recifes de corais oferecem abrigo, nutrientes e muitos outros benefícios aos animais e algas que ficam presentes nesses recifes, além da sua própria cor característica que esses corais exibem. Porém, toda essa biodiversidade pode estar ameaçada, uma vez que o branqueamento de corais no litoral brasileiro foi identificado entre 2006 e 2021. O aquecimento global pode estar associado a este branqueamento. Portanto, o objetivo do trabalho é apresentar, através de revisão sistemática, os principais locais, ocorrências e identificar espécies mais vulneráveis de branqueamento de corais no litoral brasileiro. A metodologia se baseou em uma revisão sistemática através de fluxograma Prisma, onde códigos de buscas foram inseridos e nas bases Web of Science e Scopus foram obtidos 110 artigos que foram triados, ou seja, passaram por critérios de elegibilidade, tá? Que resultou em 11 artigos finais que foram lidos na íntegra e incluídos na revisão sistemática. Essa revisão sistemática resultou na identificação de locais de maior ocorrência de branqueamento, como podemos ver na imagem à direita, ou seja, na Bahia, foi a região onde mais se encontrou branqueamento de corais entre 2006 e 2021. Percebe-se também que, através da revisão sistemática, foi possível concluir que as altas temperaturas registradas no período da superfície do mar foi o principal fator associado ao branqueamento destes recifes de corais entre 2006 e 2021.
Percebe-se também que a espécie Siderastra stellata foi a espécie que mais branqueou nesse período. Siderastra stellata, vale dizer, que é um coral formador de recife. Millepora ossicones e Millepora brasileiros também tiveram altos registros, tá, de branqueamento. Percebe-se também que altas taxas de mortalidade foram registradas entre 2019 e 2020, ou seja, percebe-se que Millepora ossicones sofreu alta taxa de mortalidade, tá, nesse período, e o que pode explicar essa alta taxa de mortalidade de Millepora ossicones e o alto branqueamento de Siderata stellata é o fato de Millepora possuir morfologia ramificada com rápido crescimento e tecidos moles com finas camadas, ou seja, característica que faz com que Millepora branqueie mais rápido que outras espécies de corais, eventualmente sofrendo maior mortalidade e maior antecipação ao branqueamento. Já a Siderata stellata sofreu maior branqueamento, porém menos taxa de mortalidade. Portanto, o seguinte trabalho identificou que a Siderata stellata foi a espécie de coral brasileira que mais sofreu branqueamento entre 2006 e 2021. E esse trabalho apresenta uma importância relevante, uma vez que pesquisadores e cientistas podem utilizar esses parâmetros para monitorar os recifes de corais do brasileiro e preservar sua biodiversidade. Essas são as referências e agradecimentos. Obrigado. Olá, meu nome é Maria Beatriz e vou apresentar o meu trabalho intitulado Levantamento Preliminar de Passiflorácea no município de Maricá, Rio de Janeiro. Eu desenvolvi esse trabalho junto com a minha orientadora, a professora Micaele Alvim Mios de Azevedo. A família Passiflorácea, ela possui cerca de 17 gêneros, abrangendo mais de 700 espécies. Dessas espécies, 166 são encontradas no Brasil e 43 no estado do Rio de Janeiro. A grande maioria dessas espécies pertencem ao gênero Passiflora. Mas, mesmo assim, existem muitas lacunas do conhecimento quando se trata da família Passiflorácea. Por isso, o objetivo desse trabalho é apresentar um levantamento das espécies de Passiflora ocorrentes no município de Maricá, estado do Rio de Janeiro. Assim, a gente vai poder compreender e ampliar o conhecimento da biodiversidade na região. Então, meu trabalho contou com a seguinte metodologia. A princípio, nós realizamos levantamentos bibliográficos para análise de material sobre a família Passiflorácea. Em seguida, foram feitas visitas aos herbários físicos localizados no estado do Rio de Janeiro e também aos herbários virtuais como Jabote e Espécies Link, onde podemos observar quais espécies já tinham sido encontradas no município. Em seguida, foram feitas expedições científicas nas unidades de conservação do município para a coleta de material botânico e de coordenadas geográficas. É válido falar que essas informações também foram pegas das essicatas que estão alocadas nos herbários físicos e online. Com esses dados, que nós pegamos as coordenadas geográficas, nós plotamos em mapas e fizemos uma lista das espécies que são encontradas no município. Fizemos a atualização dessa lista, Então, até então, são encontradas 11 espécies de passiflora no município de Maricá. Essas espécies são típicas de floresta umbrófila e de restinga, sendo que as áreas de restinga apresentam o maior número de indivíduos, mas uma menor quantidade de espécies, e já as áreas de floresta umbrófila apresentou o contrário. Nós encontramos o maior número de espécies, mas uma menor quantidade de indivíduos. Assim, até então, é possível concluir com esse trabalho que Passiflora mucronata foi a espécie mais encontrada no município de Maricá até então. Ela foi encontrada em todas as áreas de restinga do município e é amplamente distribuída dentro dessas áreas. Mas mesmo assim, é válido concluir que ainda existe a grande necessidade de intensificar o esforço de coleta dentro do município, já que não existem muitos trabalhos sendo desenvolvidos e existe uma escassez de informação sobre a família Passiflorácea. Também é válido falar que trabalhos como esses são muito importantes para a conservação da biodiversidade e pode auxiliar as unidades de conservação da natureza. É isso, muito obrigada. Sou o professor Fábio Souto de Almeida, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vou apresentar o trabalho Formigas do Revista Estadual do Médio Paraíba e do Monoencontro dos Três Rios,
município de Três Rios, estado do Rio de Janeiro. Formigas apresentam elevada diversidade taxonômica e comportamental, participando de vários processos ecológicos que são essenciais para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Elas também são utilizadas como bioindicadoras da magnitude de impactos ambientais e também de biodiversidade, sendo úteis para apontar áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. Desse modo, fica claro a importância de se estudar a mirmecofauna em unidades de conservação da natureza. Em Três Rios foi criado o Monumento Natural Municipal Encontro dos Três Rios, e nessa mesma área nós temos parte do Refúgio de Vida Silvestre Estadual do Médio Paraíba. Então, essas unidades de conservação estão sobrepostas. O objetivo desse trabalho foi realizar o levantamento da fauna de formigas nessas unidades de conservação em Três Rios. Nessa figura à esquerda, nós temos a localização do município de Três Rios, em amarelo, no estado de Janeiro. À direita, a localização do MONA, Encontro dos Três Rios, em vermelho ali, no município de Três Rios. E esta área também faz parte do Revise Estadual do Médio Paraíba, que é uma unidade de conservação estadual que perpassa vários municípios. Em Três Rios, existe essa sobreposição com o MONA, Encontro dos Três Rios. A coleta da fauna de formigas foi realizada em dezembro de 2021. Foram utilizadas 40 iscas de sardinha e mel, 20 sobre a vegetação, 20 sobre o solo. E as formigas foram coletadas depois de 1 hora de exposição das iscas. Essas formigas foram coletadas, levadas para o laboratório e identificadas inicialmente a nível de gênero, separadas em morfoespécies, e, quando não existiram impedimentos taxonômicos, foram identificadas também a nível de espécie. Neste slide temos a lista de espécies e de gêneros, Foram no total 19 espécies e 14 gêneros coletados, incluindo a saúva, Atta sexdens, saúva limão, Camponotus crassus, uma espécie bastante comum em várias regiões brasileiras, pode estar associada até mesmo com a arborização urbana, assim como o Camponotus sericem-ventris, que é uma espécie relativamente grande. Temos a Vasmania auropunctata, que é uma espécie que é nativa do Brasil, mas já foi introduzida em outros países, onde pode causar perda de biodiversidade nativa. E a espécie exótica Monomorio floricola. Essa espécie não é apontada geralmente como causadora de perda de biodiversidade, mas sendo uma espécie exótica, devemos tomar os devidos cuidados. Cabe ressaltar que novos levantamentos de espécies, com maior esforço amostral, também utilizando outras técnicas de coleta, eles tendem a aumentar bastante o número de espécies registradas nessas unidades de conservação. Porém, já é possível perceber que elevada riqueza de espécies de formigas ocorrem nessas unidades. Eu mesmo pretendo fazer novas coletas, ajudando a aumentar o conhecimento sobre a mirmecofauna nessas áreas. Aqui algumas das referências utilizadas no estudo, meus contatos, e agradeço. Sou Magda Santiago e o nosso trabalho intitulou-se Avaliação in vitro dos efeitos do inosulfano utilizando diferentes classes de solventes. Os adjuvantes são comumente utilizados na diluição de ingredientes ativos, na maioria dos agrotóxicos, e atuam de maneira a facilitar a penetração dos agroquímicos através das cutículas das plantas, aumentando a biodisponibilidade e a eficácia em atingir os organismos-alvos.
são considerados compostos inertes, não fazendo parte das avaliações de risco durante os processos de liberação e registro comercial de agrotóxicos de vários países, inclusive do Brasil. Mas diversos estudos mostram que esses diluentes podem aumentar a toxicidade e favorecer os processos de bioacumulação, tanto nos organismos vivos como nos compartimentos ambientais. São vários os relatos dos efeitos adjuvantes nos organismos vivos, como neurotoxicidade associada a sintomas depressivos, doença de Parkinson, imutagenicidade e doenças renais. O endosulfan é um inseticida acaricida que foi utilizado no nosso estudo e ele é banido em vários países, porém é considerado um pesticida orgânico que pode persistir no solo durante muitos anos depois de sua última aplicação. Esses pesticidas estão associados a distúrbios reprodutivos e endócrinos. Ainda o endosulfan afeta o metabolismo do fígado em carpas expostas a doses subletais. Levando em consideração, então, a problemática dos ingredientes ativos inertes, o trabalho teve como objetivo avaliar a citotoxicidade de alguns solventes comumente utilizados na diluição de pesticidas. Foram avaliados o óleo de girassol, o óleo de milho, o dimetilsulfóxido e o TUN-80. Para avaliar a influência dos solventes na toxicidade, células da linhagem Vera foram expostas a cada um desses compostos na concentração de 1 micrograma de endosulfan por um período de 96 horas. Após a obtenção das células da linhagem Vera monocamada, fomos realizando os testes de citotoxicidade in vitro com vermelho neutro de acordo com a metodologia de Babich e Bonifield. A citotoxicidade de cada um desses solventes, óleo de girassol, óleo de milho, DMS 880, foi avaliada pelo método colorimétrico de incorporação do vermelho neutro. As avaliações morfológicas das células Vera foram feitas em microscópio invertido, antes da exposição aos diferentes diluentes e após 96 horas de experimento. Em observação direta ao microscópio invertido, as células da linhagem Vera do grupo controle, que não foi exposto a nenhuma substância teste, apenas possuindo um meio de cultura, apresentaram-se dispostas de forma homogênea e uniforme, com núcleos definidos, sendo a confluência na camada celular de 100%. O grupo de células da linhagem Vera tratadas com óleo de girassol, que é a figura 1B, também apresentou uma confluência celular de 5% em relação ao controle, exposto de maneira uniforme com raros focos de grumos e núcleos definidos. Células tratadas com óleo de milho, que é a figura 1C, apresentaram-se com uma confluência de monocamada celular de 100% em relação ao controle, um pouco mais de grumos em relação ao óleo de girassol, mas ainda possuindo núcleos definidos. Na figura 1D, as células da linhagem Vera tratadas com DMSO apresentaram uma confluência da camada celular heterogênea, quando comparada aos outros grupos anteriores. Além disso, a formação de grumos e os núcleos já não se encontram mais definidos. As células expostas ao TUN-80 praticamente não apresentaram confluência da monocamada celular em muitas formações de grumos. Estatisticamente, em relação ao DMSO, foram observadas alterações morfológicas das células, sendo os resultados estatisticamente significativos quando comparados ao controle. Os resultados obtidos com o TUN-80 mostram claramente grandes alterações morfológicas e resultados estatisticamente quando comparadas às médias de absorvância. Comparando os resultados obtidos com a morfologia das células observadas em microscópio invertido e a tabela, podemos observar claramente essa relação. No caso de células expostas a óleo de girassol e de milho, os resultados não foram estatisticamente significantes. Inclusive, em comparação ao controle, nota-se um incremento na monocamada celular e da quantidade de células viáveis. Já estão sendo realizados estudos para explicar tais fenômenos, já que os tratamentos utilizados foram os mesmos para ambos os grupos de células. Geralmente, os óleos de girassol e de milho são estudados com relação aos seus efeitos nutricionais e metabólicos, raramente suas influências na citotoxicidade. Nesse trabalho, mostramos pela primeira vez que os óleos não reduziram a viabilidade celular. Como o tensoativo não iônico, o TUN-80 é mais biodegradável e menos tóxico que os tensoativos aniônicos e catiônicos, tendo sido utilizado na biorremediação de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Mas, porém, nós demonstramos que, de fato, o TUN-80 é capaz de reduzir a viabilidade celular. Para estudos de pesticidas em sistemas fechados, alguns produtos sintéticos, como o DMSO, são utilizados. Portanto, é um solvente de pesticida que deverá ser repensado devido à sua possibilidade de citotoxicidade.
e até mesmo causar problemas neurológicos. Portanto, devemos dedicar maior atenção aos efeitos agrotóxicos formulados com adjuvantes e exigir legislação específica para adicionamento do registro de produtos fitossanitários, para que antes que maiores efeitos deletérios sejam causados à biodiversidade, inclusive os humanos. Olá, hoje eu vou apresentar o trabalho Padrões de Distribuição Geográfica de Espécies de Passiflorácea Senso Estricto, coletadas por naturalistas entre os séculos 18 e 20 no estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Isadora de Freitas Cazuza e esse é um trabalho em conjunto com a professora Micaélia Alvim Miller de Azevedo. Os naturalistas tiveram um papel muito importante na documentação da nossa flora. Entre os séculos 18 e 20, diversos naturalistas estiveram aqui pelo Rio de Janeiro, fazendo expedições e conhecendo a nossa flora. Entre esses naturalistas estão esses naturalistas que foram base para o nosso trabalho e contribuíram muito com o conhecimento da nossa flora. E por que eles quiseram estudar a flora fluminense, né? O Rio de Janeiro está totalmente inserido no bioma da Mata Atlântica, que é uma das floras mais ricas do país, com uma diversidade de fitofisionomias. E entre as famílias coletadas por esses naturalistas estão as passifloráceas, que são uma das famílias mais diversas, com 17 gêneros e aproximadamente 700 espécies conhecidas. Entre essas espécies, 166 aproximadamente ocorrem no Brasil e cerca de 43 ocorrem no Rio de Janeiro. Elas são plantas trepadeiras, herbáceas ou lenhosas, com distribuição tropical e subtropical, e são popularmente conhecidas como a família dos maracujás. Entre os objetivos do nosso trabalho estão avaliar os padrões de distribuição geográfica de espécies passifloráceas que foram coletadas por esses naturalistas no estado do Rio de Janeiro entre os séculos 18 e 20, além de avaliar o esforço amostral e a riqueza de passifloráceas no estado do Rio de Janeiro. Entre as nossas metodologias estão o levantamento de dados bibliográficos, tanto nas obras dos naturalistas quanto nos principais herbários virtuais, o que nos permitiu elaborar planilhas com nome de espécie, dados geográficos como latitude e longitude, para que os dados fossem plotados no software QGIS, nos possibilitando elaborar mapas. Esse é um dos mapas que nós elaboramos, o mapa de riqueza da distribuição das espécies passifloráceas no Rio de Janeiro. Essas foram as coletas feitas pelos naturalistas, né, entre os séculos 18 e 20, e a gente pode observar que a maior riqueza está no município do Rio de Janeiro, com 22 espécies, seguido de Teresópolis, a região de Teresópolis e Nova Friburgo, ali com 13 espécies, e Magé e Petrópolis com ali umas 7 espécies. Esse é o mapa de esforço amostral, onde a gente pode ver a quantidade de indivíduos por região. A região com o maior número de indivíduos foi a do Rio de Janeiro, com 75 indivíduos, seguido de Teresópolis e Nova Friburgo, com 25 indivíduos, e depois Petrópolis e Magé, com 8 indivíduos. Nos nossos resultados, nós encontramos 31 espécies de passiflorácea senso estricto, no estado do Rio de Janeiro, onde 24 são endêmicas do Brasil, 12 são restritas a apenas um tipo de vegetação, uma é endêmica do Rio de Janeiro, que é a passiflora elíptica, e a passiflora mendoncaei, nós determinamos como espécies com dados deficientes, pois só foi encontrada uma coleta feita por um naturalista, e não foi encontrado mais coletas dela aqui para o estado do Rio de Janeiro, porém ela é uma espécie que ocorre aqui. Então isso é muito preocupante, porque pode nos dizer que essa é uma espécie que pode estar ameaçada de extinção. Passiflora mucronata teve o maior número de indivíduos distribuídos nesse trabalho. Esse é o mapa da distribuição atual de espécies de passiflorácea aqui no estado do Rio de Janeiro, onde nós podemos observar que existe um padrão onde a maior parte dos indivíduos estão em áreas de restinga e em áreas de floresta ombrófila. Na riqueza da distribuição dessas espécies, nós podemos observar que a região com maior riqueza foi, novamente, o município do Rio de Janeiro, com 25 espécies, seguido da região ali de Magé, Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis, com aproximadamente 17 espécies, onde a maior riqueza está ali na área de Teresópolis. E esse mapa aqui, que é o mapa de esforço amostral, nos mostra as regiões com maior número de indivíduos,
onde a gente pode ver que está bem relacionado com a riqueza. A região com o maior número de indivíduos foi a região do município ali do Rio de Janeiro, que pega ali Rio de Janeiro e Niterói, com 268 indivíduos, onde a maior parte desses indivíduos estão ali no município do Rio de Janeiro. Seguido de Nova Friburgo e Teresópolis, com 85 indivíduos, onde a maioria ocorre em Teresópolis, e a região ali de Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, com 53 indivíduos. Na conclusão desse trabalho, nós podemos ver a importância das explorações científicas para trabalhos de conservação. Nós precisamos conhecer a flora para que possamos direcionar futuras pesquisas e ações de conservação. Também podemos ver diversas lacunas de conhecimento em áreas que foram inexploradas e nós precisamos de explorações nessas áreas para que a gente possa conhecer melhor a nossa flora. Houve uma maior riqueza e esforço amostral em áreas de floresta umbrófila e restinga, e o município do Rio de Janeiro obteve a maior riqueza e esforço amostral, provavelmente pela maior quantidade de coletas ali na região. Essas são algumas referências utilizadas. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Igor Vasquez Guedes e eu vou estar apresentando para vocês o trabalho intitulado de O Evento Bosque da Memória como auxílio na conservação da flora local. Bom, e para iniciarmos nossa apresentação, eu vou começar mostrando para vocês a área de estudo no qual foi realizada a pesquisa. E aqui, na primeira imagem do slide, mostra um mapa exatamente, né, com o recorte da área de estudo. Então, o estudo ele foi feito na Alameda Sandra Alvim, que é uma área localizada no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E esse mapa mostra exatamente esse recorte, no qual da cor cinza claro, a gente mostra o recorte do bairro do Recreio dos Bandeirantes e na cor cinza escuro, o estado do Rio de Janeiro. E como vocês podem observar nessa figura, né, a Alameda Sandra Alvim, ela está inteiramente localizada no meio de uma paisagem urbana. Então, acaba que ela é um remanescente de mata, né, um remanescente de floresta ali, que sobrevive com essas questões do crescimento horizontal e vertical da cidade, né? Ainda mais quando a gente fala que a zona oeste do Rio, hoje, é um dos bairros mais valorizados da cidade, é uma das áreas mais valorizadas, principalmente ali com o Recreio dos Bandeirantes e a Barra da Tijuca, principalmente, que tem uma influência direta sobre esse bairro, né? E a Alameda Sandra Alvim, então, ela é um requício ali, né? Ela é um corredor ecológico totalmente inserido em meio a uma paisagem urbana. Bom, o título do trabalho ele foca na questão do Bosque da Memória, né? E agora eu vou explicar para vocês o que se trata essa questão do Bosque da Memória. O Bosque da Memória é uma iniciativa criada por algumas ONGs, principalmente da Mata Atlântica, que ela tem como princípio, como objetivo, a revitalização desse bioma, que é altamente degradado pela atividade aeróbica. Hoje resta 10% da sua mata original e o restante do seu território foi devastado ao longo aí de todo um processo histórico, né, e de desenvolvimento do território brasileiro de maneira geral. E o Bosque da Memória ele tem como objetivo revitalizar essas áreas, né, e foram feitos 4 eventos ao longo da Alameda Sandra Alvim, né, pelos próprios moradores locais, de forma voluntária, através do plantio de mudas, né, e essas mudas elas serviam como uma forma de homenagear as vítimas, né, que sofreram e morreram durante o processo da pandemia da Covid-19 alguns anos atrás, né? Então, esse Bosque da Memória tem uma importância não só na questão ambiental, mas ele também tem uma questão social. Quando a gente fala da memória, quando a gente fala de um pertencimento ao lugar, né, ele é importante até hoje para os moradores locais quando a gente fala desse evento, beleza? Porém, foram plantadas diversas mudas e o objetivo desse trabalho é justamente analisar esses bosques da memória. E aqui na figura, a gente mostra que foram 4 bosques da memória separados ao longo de 4 finais de semana, né, esses eventos, no qual a gente tem aqui o Bosque 1, o Bosque 2, o Bosque 3 e o Bosque 4, e aqui 2 imagens de como é a Alameda num dia comum, né, fotos tiradas por mim. Então, o objetivo principal dessa pesquisa, desse trabalho, né, foi justamente analisar essas mudas que foram plantadas e classificá-las em categorias em exóticas, ou seja, aquelas que não são provenientes daquele ambiente, que são fora,
né, das espécies brasileiras, nativas do Brasil, que pertencem à flora brasileira, e nativas da Restinga, que a Alameda Sandra Alvim, geograficamente falando e historicamente falando, era uma área formada predominantemente ali pela Restinga. Com relação à metodologia, ela foi separada em duas etapas. Na primeira foi feito o levantamento das espécies de plantas nesses espaços do Bosque da Memória, inseridos na Alameda Sandra Alvim, né? Então foram realizados diversos trabalhos de campo, tirando fotos, armazenamento de amostras e tudo mais, para ser feita a identificação inicial no aplicativo denominado PlantNet, que é uma rede no qual existem diversos pesquisadores, principalmente relacionados com essa questão da flora, que fazem o comparativo, que trocam informações em relação às diferentes espécies de plantas. Então, a identificação inicial ela foi realizada através dessas fotos e desse aplicativo. E o segundo passo foi a elaboração de uma planilha em formato de Excel, onde foram criadas categorias de classificação principalmente para as espécies nativas, né? E todas essas categorias, né, foram resultados de pesquisas em mídias especializadas, como dois principais sites que foram utilizados, que foi o Flora Brasil e o The Plant List, na atualização dos nomes dessas espécies. Como resultado, né, a gente teve aí as categorias de nomes da espécie, nome popular, família botânica, número de amostras, espécies exóticas nativas ou nativas da Restinga, distribuição geográfica dessas espécies nativas, fitofisionomia das espécies nativas e os domínios fitogeográficos das espécies nativas. Então aqui tem uma tabela que mostra exatamente cada ponto, lembrando que todos eles foram vistos em mídia especializada e a sua classificação de maneira geral. Aqui mais uma parte da tabela. Aqui outra parte da tabela. E, bom, no resultado final, ao longo dos 4 eventos do Bosque da Memória, foram plantadas no total 13 espécies botânicas diferentes ao longo da Alameda, no qual 7 delas são pertencentes à Restinga, né? Elas são nativas da Restinga, então elas pertencem àquele ambiente. Então, isso traz benefícios para aquela área, já que ele vai manter as suas condições originais. 3 dessas espécies são nativas do Brasil, apesar de não pertencerem à Restinga, são espécies que fazem parte da flora brasileira, e apenas 3 delas também são espécies exóticas, ou seja, vêm de fora de outras regiões. Espécies essas que, com o tempo, a médio e longo prazo, elas começam a causar alguns malefícios ao ambiente, principalmente, né, a fauna local e a flora local também, né, com a exceção dessas espécies invasoras, modificando ali algumas características ambientais da área. Então, né, apesar da grande maioria de espécies plantadas serem beneficentes para o ambiente, algumas ainda assim vão trazer alguns malefícios. Então, esses eventos são necessários sempre um estudo prévio, uma análise geográfica, uma análise botânica da região, para que possa trazer equilíbrio e qualidade ambiental para essa área. Essas são algumas das referências bibliográficas utilizadas. É isso. Olá a todos do CIGAB, meu nome é Giovana Reis Oliveira, sou estudante de Engenharia Ambiental do Cefet-RJ e é um prazer estar apresentando esse estudo hoje para vocês, intitulado como Fatores determinantes para a abundância, a dominância e a diversidade das espécies no Parque Nacional da Tijuca, o caso da trilha do estudante. Nossa pesquisa contou com a colaboração da Ana Carolina, Giovana, Letícia, Luísa e Marcelo. Primeiramente, gostaria de conceituar unidades de conservação, que são áreas que possuem características naturais relevantes, ou seja, uma rica biodiversidade que deve ser conservada e protegida. Esses espaços são delimitados e protegidos pelo poder público nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. É importante destacar que as UCs são extremamente relevantes para a sociedade e que a visitação a elas é uma das estratégias para que haja uma sensibilização para a necessidade da conservação. Em junho de 2000, foi instituída a lei que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, mais conhecido como SNUC, onde o mesmo determina normas e critérios para a gestão, criação e implantação de unidades de conservação. O SNUC dividiu as áreas em 2 tipos, unidades de conservação de proteção integral e unidades de conservação de uso sustentável. O foco no nosso estudo é o Parque Nacional da Tijuca, e ele é classificado como uma UC de proteção integral, e tem o objetivo de preservar os ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. O PNT está localizado na área urbana, a 20 km do centro do Rio de Janeiro,
e é considerado a maior floresta urbana replantada pelo homem e um dos parques mais visitados do país. Falando brevemente de sua história, ao longo do século XVIII, a Floresta da Tijuca começou a ser desmatada para o cultivo de café, cana-de-açúcar, extração de lenha e exploração de carvão. O período de maior devastação foi no início do século XIX, em torno de 1820, e como consequência do desmatamento, houve escassez de água. Diante disso, em 1861, Dom Pedro II declarou as florestas da Tijuca e das Paneiras como florestas protetoras e ordenou que fizessem um replantio das partes degradadas. Em 1961, o maciço da Tijuca foi transformado em PN, recebendo o nome de Parque Nacional do Rio de Janeiro, 6 anos depois, alterado para PNT, e em 2004 seus limites foram ampliados de 33 para 39,51 km² aproximadamente, incorporando locais como o Parque Lage, que é bem conhecido. Bom, o objetivo do nosso trabalho foi buscar entender os principais fatores determinantes para a abundância, dominância e diversidade das espécies encontradas no PNT. E a trilha do estudante foi selecionada como local de observação das espécies. Nós utilizamos como materiais trena, barbante, palito de churrasco, caderno e caneta, câmera do celular e aplicativos de identificação de espécies. As amostras foram examinadas em 2 pontos do Parque Nacional da Tijuca e a análise foi realizada por meio de uma trena para demarcar um quadrado de 1 por 1, que foi envolvido com barbantes e palitinhos de churrasco, como podemos ver na imagem que está no slide. Além disso, foram elaborados esboços de cada espécie de planta que foram encontradas nos 2 quadrantes e efetuada a contagem também de espécies semelhantes. O reconhecimento foi realizado por meio do aplicativo de identificação de espécies, chamado PictureThis. Bom, a figura que está no slide é referente ao croquis do primeiro quadrante. Conforme os métodos citados, pela contagem e pela elaboração do esboço, foram observados que no primeiro quadrante haviam 6 morfoespécies de plantas presentes. E no segundo quadrante, feito em um local com maior predominância de espécies, foram encontradas 19, totalizando 25 morfoespécies presentes nos 2 quadrantes. Porém, a abundância e a dominância foi um fator de grande diferença entre eles. Após analisar detalhadamente as espécies pelo uso do aplicativo, chegamos à conclusão que no primeiro quadrante a espécie que teve maior predominância foi o alfeneiro. Já no segundo quadrante, 2 espécies apresentaram uma alta dominância, as espécies da figura 5 apresentadas no slide. Ao observarmos a diferença de diversidade de morfoespécies encontradas nos quadrantes, buscamos explicar 3 principais fatores ligados diretamente a essa questão, os quais são o efeito de borda, a influência de serrapilheira e a influência do solo. Com o nosso estudo, concluímos que houve degradação de algumas áreas da Floresta da Tijuca, seja por influência humana ou por degradação natural. E os resultados observados nos quadrantes 1 e 2 apontaram o efeito de borda, a influência de serrapilheira e do solo como principais agentes no desenvolvimento das morfoespécies presentes no local. E ainda ressalta-se que as identificações podem não ser precisas, devido ao método utilizado na pesquisa. Assim finalizamos nosso trabalho. Obrigada pela atenção de todos. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Sérgio Barruca. Gostaria de agradecer primeiramente ao CIGAB pelo espaço para eu apresentar o meu trabalho, cujo título é Avaliação Temporal do Impacto Antrópico na Flora Nativa do município de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. Eu sou aluno da Rural e esse trabalho vem sendo desenvolvido sob a orientação da professora Micaele. Os objetivos do trabalho é fazer uma análise do uso e ocupação da terra em Itaguaí, com foco nas alterações de cobertura florestal e fragmentação da Mata Atlântica entre 1985 e 2021. Além disso, avaliar a conversão de uso e ocupação também em cada um dos 17 estados brasileiros que ocorre esse bioma, para efeitos de comparação. Listar e georreferenciar as espécies coletadas em Itaguaí com base em catálogos de herbários virtuais, avaliar o estado de ameaça de extinção dessas espécies, discutir os cenários tendenciais de conservação da Mata Atlântica em Itaguaí e responder aos seguintes questionamentos. Itaguaí sofreu fragmentação e redução da sua cobertura vegetal? Itaguaí possui plantas endêmicas e ameaçadas de extinção? Tudo isso para, de uma forma geral, gerar conhecimento e informações que colaborem para a conservação e manejo dessas espécies ameaçadas, além de gerar também subsídios para a gestão dessas áreas
vulneráveis, né, áreas ecologicamente relevantes e em processo de expansão urbana. O trabalho se dividiu basicamente em 3 tipos de análise, né? A primeira que eu vou falar aqui são as métricas de paisagem. Foram baixados aí os dados do Map Biomas, né? Dados matriciais em formatos TIFF, né? Imagens, raster, que foram baixadas através do Google Earth Engine. Essas imagens foram trabalhadas no software QGIS, né? Com auxílio ainda do pacote de programação do Lepus, né? Esses dados, após feito o download, foram submetidos à reprojeção, né, para o Datum Sirgas 2000, e as 27 classes foram agrupadas, né, resultando numa reclassificação de 5 classes, para uma análise mais objetiva. Depois ainda foi feita uma reamostragem dos pixels, né, para que eles tivessem uma área ali com um valor inteiro, né. Então aqui as ferramentas, né, utilizadas, o Map Biomas, né, os dados foram do Map Biomas, as cartas de uso e ocupação do solo em sua versão 7.0, né, para o ano de 1985 e de 2021, e o software, né, de geoprocessamento que eu usei para fazer as análises e obter as métricas de paisagem. Aqui estão as classes que eu utilizei, né, que a gente observa o agrupamento, né, dos pixels. Então todos esses pixels aqui foram agrupados para formar essas 5 classes, para ter uma análise mais objetiva. Outra etapa foi o georreferenciamento dos registros de herbários virtuais, né, então eu fiz download dos registros, né, com um filtro ali para a área de estudo, que é o município de Itaguaí, tanto da plataforma Espécies Link, como também da Jabô, né, que é do Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro. Foram baixadas as tabelas, né, em formato Excel, e depois foi feito um filtro, né, para selecionar aqueles dados que tinham a identificação da espécie, alguns não tinham, e também os dados que tivessem a informação para georreferenciamento, né, seja a coordenada geográfica ou a descrição do local de coleta informada pelo coletor. Então aqui os materiais usados, né, as plataformas usadas e o QGIS também para fazer o georreferenciamento e o mapa. A terceira etapa foi uma análise de nomenclatura, origem das espécies e grau de ameaça de extinção, né? Então, a primeira coisa foi organizar os dados em tabelas, né? Tanto a nomenclatura, né, e a origem de mesmo foram consultados no sistema Flora e Funga do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né, do programa Reflora. E aí esses dados foram atualizados, né, conforme essas informações. E depois foi feito, através da plataforma GeoCat, o cálculo de extensão de ocorrência e área de ocupação de cada uma das espécies para verificar, né, o grau de ameaça de extinção, né? E aí foi feita ainda uma análise, uma consulta dessas espécies nas principais listas, né, oficiais de espécies ameaçadas de extinção. Então aqui os dados, os materiais utilizados, né, a plataforma GeoCat, aqui um print da página e também o logo aqui do Jardim Botânico. Os resultados, eu decidi trazer alguns mapas ao invés de trazer as tabelas, né, para ficar mais fácil a visualização. Então esse aqui é o município de Itaguaí, né, em 1985 a composição da paisagem tinha essa configuração aqui, né, a cobertura florestal aqui na parte oeste, uma pequena mancha aqui de área urbana e essa parte mais amarela a área de agropecuária e pastagem, né. Em 2021 a gente observa que não houve tanto decréscimo, né, da cobertura florestal, apesar de estar bem mais fragmentada. A gente observa aqui algumas áreas voltadas para agropecuária e para pastagem. Observa também uma expansão urbana, mas de uma forma geral o município apresentou uma área maior, né, em termos de cobertura florestal em 2021 do que em 1985. O que não foi observado de uma maneira geral no país inteiro, né? Quando a gente utiliza esses mesmos dados para fazer uma análise
No país, de toda a área onde ocorre a Mata Atlântica, a gente observa um cenário bem negativo, né? A gente observa que entre um momento e outro, a Mata Atlântica perdeu aí mais de 45 bilhões de metros quadrados de áreas naturais, né? Ou seja, quase 3% da área total desse bioma em 36 anos apenas, né? Então é muita coisa. E aqui, por último, esse mapa, com as espécies, né, as espécies mais ameaçadas, conforme a sua localização, né? Então temos aqui algumas angiospermas aqui, na região aqui nas proximidades da Cachoeira de Itimirim, aqui próximo da divisa com o município de Mangaratiba, que é uma área que tem problema com ocupação irregular e que torna essas espécies ainda mais vulneráveis, né? É isso, espero que tenham gostado, obrigado. Caracterização dos campos de altitude no Parque Nacional de Itatiaia. Os campos de altitude são formações abertas que ocorrem nos topos das montanhas do sudeste e sul do Brasil, normalmente a partir de 1.800 metros de altitude na Serra da Mantiqueira e na Serra do Mar, que são fitofisionomias da Mata Atlântica. Geralmente, os topos das montanhas são ambientes severos que exigem uma adaptação especial da biota, porque os fatores ambientais agem de forma mais intensa em altitudes elevadas. Nessas áreas, os solos são geralmente mais rasos, têm variações extremas na temperatura, os ventos e a radiação solar são mais intensos, tem maior precipitação e menor pressão atmosférica em comparação com outros ambientes. Apesar da relativa proximidade geográfica entre si, os campos de altitude do leste do Brasil afloram como ilhas, com barreiras geográficas formadas pela distância e pela matriz florestal ao redor, o que limita a dispersão das espécies. Essa disposição em forma de ilhas, mais o gradiente altitudinal dessas áreas, é o que pode explicar a grande dissimilaridade florística entre as comunidades desses locais. A lacuna de dados de conhecimento sobre esses hábitats é grande. O alto grau de endemismo e a distribuição geográfica restrita de espécies, muitas vezes com poucas populações conhecidas, mostram a importância de se estudar essas áreas de elevada altitude da floresta atlântica. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar os campos de altitude do Planalto do Parque Nacional de Itatiaia. A área de estudo está localizada no Planalto do Parque Nacional de Itatiaia, na divisa dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Implantamos uma parcela de 1 hectare numa área de campo de altitude. Nessa parcela foram distribuídas 30 subparcelas circulares de 1 metro quadrado para amostragem da comunidade vegetal. Identificamos as espécies, estimamos a cobertura por cada espécie, a cobertura por gramíneas e não gramíneas e também de solo exposto. 5 subparcelas foram sorteadas para a coleta de biomassa. Retiramos toda a biomassa aérea de 1/4 dessas subparcelas. A amostra úmida foi levada para o laboratório em sacos de TNT para secagem e determinação do peso seco. Nós encontramos 73 espécies de plantas distribuídas em 22 famílias, com uma média de 11 espécies por metro quadrado. Essa figura mostra as famílias com maior riqueza de espécies. A maior riqueza de espécies das famílias Asteraceae e Poaceae também foi encontrada por Alves e colaboradores em outro trabalho nos campos de altitude do Planalto de Itatiaia. As gramíneas cobrem 69,1% da parcela, as espécies não gramíneas cobrem 18,2%, a rocha nua 6,8% e a serrapilheira também 6,8%. E 0,43% apenas de solo exposto. O padrão de cobertura de gramíneas, não gramíneas, rocha nua e serrapilheira são parecidos com o que foi encontrado nos campos de altitude do Chapadão, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. As diferenças encontradas são na porcentagem de terra nua, 0,43% no Parque Nacional de Itatiaia contra 20% na Serra dos Órgãos, e no peso da biomassa, 905,6 gramas por metro quadrado no Parque Nacional de Itatiaia, contra 239,2 gramas por metro quadrado na Serra dos Órgãos. Essa diferença na proporção de terra nua e da biomassa entre essas duas áreas pode ser explicada pelas ocorrências de fogo. A área mostrada em Itatiaia não teve registro de incêndio entre 1985 e 2021, enquanto na Serra dos Órgãos ocorreu um incêndio em 2020 que consumiu grande parte da biomassa e da serrapilheira.
Muitos autores relatam os poucos dados dos campos de altitude, as dificuldades de amostragem e a importância científica e de conservação dessas áreas. Mas esses poucos dados também mostram uma alta diversidade de espécies e também espécies novas, mostrando que precisamos de mais estudos nesses locais, tanto para fins de conservação quanto para o conhecimento da biodiversidade. Trabalhos florísticos e fitossociológicos nos campos de altitude ainda são muito poucos em comparação com florestas. É preciso uma abrangência maior e mais esforço a mostrar essas áreas. A relação entre os fatores bióticos e abióticos dos campos de altitude precisam ser melhor estudados para determinar o grau de influência na estrutura e na composição dessas comunidades. Obrigado. Olá, eu me chamo Francisco Lara Mendes e eu vim apresentar o trabalho intitulado como Análise do efeito alelopático do extrato de folhas de mangueira, boldo e manjericão branco. Nessa pesquisa foram avaliados os efeitos alelopáticos do extrato de folhas de 3 espécies de plantas, a mangueira, o boldo e o manjericão branco, na germinação das sementes de alface crespa. O estudo foi realizado e monitorado num laboratório de ciências ambientais da UFRJ, Instituto Três Rios, né? E para a gente preparar os extratos de folha de mangueira, de manjericão e de boldo, a gente macerou, né, com 200 ml de água destilada essas folhas. Foi ainda realizado, né, um tratamento testemunha, onde a gente utilizou apenas a água destilada. Foram realizadas 6 repetições para cada tratamento, com cada repetição contendo uma placa de Petri com substratos de algodão, hidrófilo e 25 sementes de alface. Em cada placa de Petri, né, foram aplicados 20 ml de cada extrato, que foram previamente coados. A taxa de germinação foi registrada para cada placa de Petri. O tratamento com extrato de folhas de mangueira apresentou a maior taxa de germinação, 87,3%, seguido pelo tratamento com extrato de folhas de manjericão branco, 70,6%, e o tratamento testemunha, 70,6%. O tratamento com extrato de folha de boldo apresentou a menor taxa de germinação, 44,6%. No entanto, as diferenças observadas nas taxas de germinação entre os tratamentos com extratos de folha não foram estatisticamente analisados em comparação com o tratamento testemunha. Sugere-se que pesquisas futuras avaliem o efeito alelopático das folhas de boldo, utilizando uma metodologia diferente. Com base nos resultados dessa pesquisa, não foi possível constatar um efeito alelopático do extrato de folhas das espécies avaliadas na taxa de germinação das sementes de alface crespa. Bom dia, pessoal. Meu nome é Isaías de Souza Silva. Farei a apresentação do estudo intitulado As paisagens da Caatinga, o seu lento e contínuo processo de degradação pelos processos erosivos. Um estudo de caso na bacia hidrográfica do Riacho da Consulta, Bahia, Brasil. O estudo foi desenvolvido por mim, Isaías de Souza Silva. Como introdução, apresentado, né, o fato de que as paisagens do momento presente, elas resultam das intensas e contínuas interações, tanto no espaço quanto no tempo, entre os componentes físicos, biológicos e antropogênicos dos ecossistemas, né? E sobre essa perspectiva, a sua degradação, isto é, a degradação destas paisagens, está associada a diversos processos de origem natural e, de igual forma, relacionada às atividades humanas, às próprias atividades antropogênicas, melhor dizendo. E no contexto do bioma Caatinga, estudos sobre as paisagens e os processos que atuam no sentido da sua degradação são de grande relevância, de grande importância. Isso porque a degradação
dos ecossistemas nos domínios da Caatinga já é um dos principais desafios socioambientais e mesmo socioeconômico a ser suplantado, principalmente no contexto das mudanças climáticas globais. Então, essa imagem mostra o mapa de localização da área em estudo, as altitudes que ocorrem nessa área, que é a bacia hidrográfica do Riacho da Consulta, situada nos domínios da Caatinga, do clima semiárido, como já destacado no estado da Bahia, porção centro-norte do estado, mais especificamente. Como metodologia, foram realizadas rotinas de processamento digital de imagens de satélite para mapeamento da cobertura e uso da Terra, além de outras rotinas de processamento de dados espaciais, como é o fato da declividade e a elaboração do mapa pedológico dessa área em estudo e de sucessivas atividades de campo, né, ou em campo. Isso se deu utilizando distintos ambientes de processamento de dados, essencialmente o Google Earth Engine e o RStudio, já na última etapa de processamento desses dados. No caso do processamento digital de imagens de alta resolução, imagens Planet SFI, foi utilizado o classificador Random Forest para classificar a imagem e elaborar o mapa da cobertura e uso da Terra. Então, nos resultados é mostrado o mapa da cobertura e uso da Terra, da área em estudo, e a sobreposição dos processos erosivos cadastrados mediante atividade em campo, e assim como a distribuição, o percentual de processos erosivos observados e cadastrados, como já enfatizado, nas diferentes condições de cobertura e uso da Terra. Então, a maior parte dos processos erosivos eles ocorrem em áreas de cobertura vegetal natural, predominantemente com fitofisionomia de caatinga herbácea, como a gente pode observar. Em relação à declividade do terreno, a gente observa que a maior parte dos processos erosivos ocorrem em áreas de relevos que se caracterizam de acordo com a classificação da declividade da Embrapa, Empresa Brasileira de Agropecuária, como sendo o relevo ondulado, que é o relevo predominante na bacia hidrográfica. Em relação à pedologia, aos solos que ocorrem na bacia hidrográfica, a gente observa que predominantemente os processos erosivos, que são, no final das contas, a forma mais evidente de degradação das paisagens, de maneira geral, no semiárido brasileiro, não só nos domínios da Caatinga, mas na região semiárida como um todo, a gente observa que isso ocorre predominantemente, no caso da área em estudo, em ambientes com ocorrência de latossolos vermelhos. Esses latossolos eles são bem profundos, né? Como a gente vai poder ver em algumas fotografias realizadas em atividade de campo. Aqui nessa imagem a gente tem diferentes paisagens aqui a figura A, né, com predominância de espécies que ocorrem
em áreas revestidas por caatinga densa. Na figura B, um mosaico de pastagem, de uma paisagem com pastagem, contraste ou mosaicando com áreas de caatinga densa e também espécies esparsas, espécies arbustivas, né? E aqui os processos erosivos, né, que ocorrem das mais variadas formas, com os mais distintos padrões na área em estudo, seja em áreas de pastagem, em áreas de solo exposto e mesmo em áreas de caatinga arbustiva, como a gente observou com o estudo, que é onde mais ocorre, ou onde ocorre, melhor dizendo, a maior parte dos processos erosivos são em áreas de cobertura vegetal natural. O que evidencia, encaminhando para as conclusões, a fragilidade, a processos erosivos e a degradação da paisagem da bacia hidrográfica. Então, conclui-se que a bacia hidrográfica do Riacho da Consulta ela possui alta suscetibilidade à ocorrência de processos erosivos e, consequentemente, a degradação das paisagens, sendo que, a depender das práticas de uso e manejo, ou mesmo de cobertura e uso da terra na bacia hidrográfica do Riacho da Consulta, a gente tem uma maior ou menor ocorrência de processos erosivos e, consequentemente, ocorrências diárias com paisagens degradadas. E a declividade do terreno, terreno associado aos diferentes tipos de solo, as condições de cobertura e uso, elas podem influenciar, como já enfatizado, na ocorrência de novos processos erosivos e mesmo na redução desses processos, né? No processo de restauração dessas paisagens degradadas. Então, é isso. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Isaías de Souza Silva. Farei a apresentação do estudo intitulado Modelagem de parâmetros biofísicos em diferentes condições de cobertura e uso da terra nos domínios da Caatinga. Um estudo de caso na bacia hidrográfica do Riacho da Consulta, Bahia, Brasil. O estudo foi desenvolvido por mim, Isaías de Souza Silva, em parceria com Jaqueline Pereira Evangelista, Gabriela Alves Carreiro, Ulisses Costa de Oliveira, Eduardo César da Silva, Sandro Cristiano de Mello. Rapidamente, uma introdução a respeito do tema. Entende-se que as mudanças na cobertura e uso da terra elas estão entre uma das principais responsáveis, ou um dos principais vetores responsáveis por uma série de impactos ambientais, sociais e econômicos. Nesse sentido, a modelagem de parâmetros biofísicos da superfície terrestre, ou parâmetros subsuperfícies, como também são denominados, eles têm sido amplamente implementado e aplicado a diversos ecossistemas em condições diversas, distintas e principalmente em diferentes condições de cobertura e uso da terra. E os dados de sensoriamento remoto eles têm se constituído historicamente como a fonte de dados mais abrangente sobre a superfície terrestre, seus ecossistemas e, consequentemente, na modelagem desses parâmetros. Então, o objetivo do estudo foi fazer a modelagem de parâmetros biofísicos em uma bacia hidrográfica que está situada nos domínios da Caatinga, a bacia hidrográfica do Riacho da Consulta, em diferentes condições de cobertura e uso da terra. Então, para isso foi utilizado dados provenientes de sensoriamento remoto orbital e também dados provenientes de atividade em campo, in situ, e os dados que foram processados são dados Plant NCFI, Landsat 8, provenientes de diferentes sistemas sensores. Os softwares utilizados ou os ambientes de processamento dos dados, melhor dizendo,
foi o Google Earth Engine e o RStudio. E no caso específico das imagens Planet NCFI foram utilizadas para fazer a classificação digital da cobertura e uso da Terra, e os dados da Landsat foram utilizados para fazer a modelagem dos parâmetros biofísicos. Neste caso, os parâmetros biofísicos que foram modelados foram o EVI, o NDVI e a temperatura de superfície. Então, analisou-se as condições em relação aos índices segundo as condições de cobertura e uso da Terra. No caso da classificação da cobertura e uso da Terra, foi feita considerando imagens Planet NCFI, como já destacado, e o algoritmo classificador Random Forest. Os resultados foi o mapeamento da cobertura e uso da Terra com a sobreposição de pontos, que evidenciam os processos erosivos cadastrados na bacia hidrográfica, que são dados de campos que também foram utilizados para validação dos parâmetros biofísicos que foram modelados. E à direita, especificamente, esses três gráficos eles mostram respectivamente a distribuição da temperatura de superfície em diferentes condições de cobertura e uso da Terra. O segundo gráfico ele mostra, por exemplo, a distribuição do parâmetro biofísico EVI, que é o índice de vegetação, muito utilizado para áreas com vegetação de relativa densidade arbórea. E o terceiro gráfico mostra um outro índice de vegetação, que é o NDVI, em diferentes condições de cobertura e uso da Terra. De maneira geral, os resultados eles mostram a distinção de resposta entre os parâmetros biofísicos avaliados. Então, no caso da temperatura, a gente observou que as maiores temperaturas elas ocorrem em áreas de solo exposto. No caso do índice de vegetação, tanto o NDVI como o EVI, a gente observou que os maiores valores médios estão associados a áreas com vegetação característica de caatinga densa, fitofisionomia de caatinga densa, como esperado, e os menores valores referentes aos índices espectrais estão associados a classes de áreas construídas, evidentemente por ter uma menor presença da cobertura vegetal natural nessas áreas, áreas de solo exposto, de pastagem e assim sucessivamente. Então, a partir dos índices, dos parâmetros biofísicos, tanto os índices como a temperatura de superfície, pôde-se compreender, por exemplo, como que a modificação nas condições de cobertura vegetal natural na área em estudo, ela contribui diretamente com o aumento da temperatura de superfície e perda, consequentemente, com a perda da expressão da cobertura vegetal natural, a gente tem, ou melhor, com a perda da cobertura vegetal natural, a gente tem a perda no vigor vegetacional dessas áreas como consequência. Aqui está a conclusão. Então, considerando as mudanças climáticas globais e as suas consequências locais e regionais, pode-se dizer que no contexto da área em estudo, as diferentes condições de cobertura e uso da Terra, ou as diferentes paisagens que ocorrem na área em estudo, elas se apresentam como sendo prioritárias a implementação de práticas sustentáveis, sobretudo por serem fontes de calor superficial, as áreas de solo exposto, as áreas construídas, as áreas de pastagem, ou seja, áreas de uso da terra, elas se apresentam como sendo áreas fonte de calor superficial, e áreas onde a biodiversidade está sendo diretamente impactada. Isso pode ser observado principalmente pelas atividades em campo e está melhor descrito num texto. Então, espera-se que com esse estudo, espera-se que esse estudo ele possa auxiliar a formulação e implementação de políticas públicas
com ênfase na preservação da caatinga. Obrigado. Olá, meu nome é Luciana Vieira, eu sou graduada em Gestão Ambiental pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu vim apresentar o meu trabalho intitulado Racismo Ambiental, o caso do município de Três Rios. Bom, o período de escravidão no Brasil foi uma época violenta e desumana, que persistiu por mais de 300 anos, e foi responsável pela escravização de milhares de indígenas e africanos trazidos pelos europeus em navios negreiros. Embora a abolição da escravidão tenha ocorrido em 1888, ainda vivemos todas as consequências que os quase 400 anos dessa atrocidade deixaram. A falta de políticas públicas voltadas para essa população, na época, culminou com o que temos hoje: violência com corpos negros, preconceito, pobreza, desigualdade social, falta de educação de qualidade, políticas urbanísticas poucos voltadas às áreas marginalizadas das cidades brasileiras, que são majoritariamente ocupadas por pessoas negras, né? Bom, mediante todas as formas de racismo que a gente conhece, esse trabalho vai falar sobre o racismo ambiental, né, que Herculano define como sendo o conjunto de ideias e práticas das sociedades e seus governos que aceitam a degradação ambiental e humana com a justificativa da busca do desenvolvimento, com a naturalização implícita da inferioridade de determinados segmentos da população afetados: negros, índios, migrantes, extrativistas, pescadores, trabalhadores, pobres, que sofrem os impactos negativos do crescimento econômico e a quem é imputado sacrifício em prol de um benefício para os demais, né? O objetivo dessa pesquisa foi identificar os processos sociais relacionados ao racismo ambiental no município de Três Rios. E, para isso, buscou-se apresentar os conceitos de racismo ambiental e justiça ambiental, a fim de garantir melhor entendimento sobre os impactos socioambientais ocorridos e evidenciar o processo de formação socioespacial desse território, bem como os vícios presentes nessa trajetória que fomentam e ainda sustentam a promoção da injustiça ambiental em Três Rios. E como materiais e métodos utilizados, foram utilizados dois métodos: da observação participante, né, que esse método ele é muito utilizado para a compreensão do ser humano sobre o meio em que vive, e o de modo a observar e compreender as pessoas e os ambientes, né. Essa técnica ela foi escolhida a partir do momento que o tema principal da pesquisa foi definido. Ele foi realizado no período de janeiro de 2022 a janeiro de 2023, e a partir das observações foram realizadas com foco na temática. E junto a isso foi realizada a pesquisa bibliográfica, que nada mais é do que as pesquisas em fontes que já existem, né, fontes secundárias, e foram extraídas de documentos oficiais, livros, revistas, sites, jornais, materiais acadêmicos. Uma das fontes dos bancos de dados mais utilizados foi o Banco de Trabalhos Acadêmicos do Instituto de Três Rios, que foi de grande importância para a elaboração desse trabalho. Também foi realizada a visita à Biblioteca Municipal do município. E essas pesquisas foram realizadas de março de 2022 e prosseguiram até o mês de fevereiro de 2023. Tá? E como resultado dessas pesquisas, a gente identificou que, apesar de contar com um plano diretor que propõe diversas ferramentas para resolução de questões de ódios socioespaciais, esses mecanismos não são adequadamente desempenhados na criação e promoção de políticas públicas que priorizem o bem-estar social de comunidades mais vulneráveis. E também, enquanto boa parte dos esforços e recursos públicos elas são destinadas para a melhoria dos espaços públicos que se concentram em áreas do centro da cidade, que são áreas mais elitizadas. Inclusive, a maioria dos eventos sociais são realizados no centro da cidade, né? Ali na área da beira-rio, do shopping, da praça, são realizados ali, na sua maioria, né? E também foi preciso perceber que as áreas onde a população é mais pobre são as áreas que mais recebem indústrias poluentes, tem o lixão, são as áreas que mais sofrem com inundações, enchentes, deslizamentos de terra e falta de segurança. E também observou até a inferioridade da qualidade dos serviços de transportes públicos nessas áreas. E como conclusão,
a gente pôde concluir, né, que fica clara a necessidade de trabalhar com as populações vítimas de racismo ambiental por meio de ações planejadas dentro dos princípios da educação ambiental crítica, tendo em vista que essa vertente busca elementos capazes de reverter a situação observada em Três Rios. Essas ações devem ser realizadas em ambientes formais, como escolas, e informais como associações de moradores e outros coletivos que sejam formados de pessoas em situações de vulnerabilidade. Esse foi o resumo do meu trabalho. Caso queiram ler ele inteiro ou tenham alguma dúvida, queiram alguma informação. Meu nome é Juliane Vital Martins e eu venho apresentar o trabalho em grupo intitulado Análise de Conflito, Uso e Ocupação do Terreno em Zonas Suscetíveis a Movimentos de Massa no município de Três Rios, Rio de Janeiro. A urbanização é caracterizada pela expansão populacional e territorial decorrente do processo de industrialização que existe no Brasil desde o século XIX. O processo de urbanização desenfreado desencadeia problemáticas que atingem majoritariamente a sociedade e o meio ambiente, como os desastres ambientais, falta de acesso ao saneamento básico, esgotamento dos recursos naturais, aumento da fome, precariedade na assistência à saúde, sucateamento do transporte público, poluição do ar devido às emissões das indústrias e veículos e construções irregulares em áreas não edificantes. O planejamento territorial é uma ferramenta da gestão pública baseada na legislação municipal a fim de delimitar as melhores áreas para o uso e ocupação da sociedade. Com base nesse planejamento, desenvolve-se o Plano Diretor Municipal, que é um conjunto de regras e leis básicas que determinam todas as ações que podem ser tomadas pela extensão da cidade, mais especificamente sobre o desenvolvimento e expansão urbana municipal. O nosso trabalho foi pautado pela Lei 13.913 de 2019, onde define as áreas de parcelamento do solo. A regulação do uso e ocupação do solo é uma legislação que define as normas e parâmetros para a utilização do solo através da organização dos espaços públicos e infraestrutura urbana. Nesse sentido, então, a legislação delimita as áreas adeptas para a construção de edificações, padroniza o zoneamento da cidade e define os parâmetros dos terrenos, estabelecendo as áreas de proteção ambiental e determinando também as áreas de restrição à ocupação urbana. Nesse primeiro mapa, então, nós conseguimos observar as áreas edificantes do município de Três Rios. O objetivo do nosso trabalho consistiu na análise de suscetibilidade a movimentos de massa, juntamente com o conflito do uso e ocupação do solo e as áreas de expansão urbana no município de Três Rios. A metodologia do trabalho foi feita em duas partes. A primeira parte consistiu na análise temporal da expansão urbana no município de Três Rios, juntamente com a delimitação das áreas não edificáveis. Na primeira etapa, fizemos a construção do modelo digital de elevação e análise de declividade, a fim de informações obtidas pelo IBGE na escala de 1 para 25 mil. Essa construção foi feita pelo programa QGIS, a fim de delimitar as áreas não edificantes conforme especificações da Lei Federal de número 6.766 de 1979. Na segunda parte, foi feita uma análise de conflito entre a expansão urbana e as áreas não edificantes. De posse dessas informações, construímos a segunda etapa para análise de conflito e verificação das áreas ocupadas com suscetibilidade a movimentos de massa. Utilizou-se as informações contidas no Plano Diretor Urbano e Rural e demais leis municipais que regem a organização do espaço e as atividades do município de Três Rios. Baseando-se em todo o conteúdo apresentado nesta pesquisa, realizou-se o mapeamento das áreas de conflito nas margens das rodovias federais, estaduais e linhas férreas no município de Três Rios, a fim de demonstrar as construções irregulares e evidenciar as possibilidades dos movimentos de massa nas mesmas áreas. Através do QGIS foram confeccionados mapas das vias de acesso e da suscetibilidade dessas áreas ao movimento de massa. Os órgãos responsáveis pelas rodovias e ferrovias até a presente data não enviaram a delimitação padrão das faixas de domínio. Diante da falta de retorno dessas concessionárias, foi adotado então um buffer de 75 metros para todas as rodovias federais, com o intuito de abranger a variação prevista no Decreto 27.365. Através desta pesquisa e da confecção dos mapas das áreas de conflito existentes no município de Três Rios, foi possível observar os pontos onde há maior concentração da população lineira e, consequentemente, maiores possibilidades de desastres relacionados ao deslizamento de terra e acidentes envolvendo os moradores e os veículos.
As áreas consideradas como faixa de domínio e faixas não edificantes estão claramente ocupadas por habitações, principalmente nas margens da rodovia estadual e ferrovia, devido ao acesso ao perímetro urbano, menor valor imobiliário e oportunidades de negócios, somados ao desconhecimento das leis e normas que proíbem construções nessas áreas de infraestrutura rodoviária. Por fim, é necessário tornar obrigatória a elaboração e manutenção de estudos sobre as áreas suscetíveis a deslizamentos e o impacto ambiental causado nas áreas da faixa de domínio e nas faixas não edificáveis devido às construções irregulares. E esse é o nosso trabalho. Obrigada pela atenção. Olá a todos, vou apresentar o artigo Uso de Machine Learning para predição de volumes e mananciais. Como introdução, trazemos o problema que existem modelos que dependem de obtenção de dados, né, mas de uma forma custosa e difícil, principalmente para grupos dentro do setor de recursos hídricos que não detêm capacidade técnica e financeira. Nesse caso, citamos nessa tabela, nesse quadro abaixo, fontes que demonstram quais são os modelos existentes hoje em dia que são custosos e trabalhosos. Como proposta, então, os autores trazem que a necessidade da ampliação da participação de representantes com baixa capacidade técnica ou financeira pode se dar, né, por meio do uso de modelos de machine learning ou aprendizado de máquina com poucas variáveis e fácil obtenção. Foi utilizado o sistema Cantareira como objeto de estudo para desenvolver esses modelos preditivos em reservação artificial, com a possibilidade de que eles sejam também aplicados em outros reservatórios, tanto que se faça a adaptação das características pluviométricas, de temperatura e volumétrica. Materiais e métodos foram divididos em duas partes. As fontes teve a procura, né, de quais são o fluxo de informações entre as partes interessadas, e foi visto que o site da Sabesp é a principal fonte primária, trazendo todos os dados completos, enquanto que para a temperatura média foi feita a busca no site otempo.com.br e uma triangulação de bases meteorológicas que é melhor explicada no artigo. Os métodos utilizados foi a descoberta de conhecimento de bases de dados, o KDD, que é a seleção, a limpeza, o estudo de quais são as variáveis que fazem sentido para o que se quer responder. O web scraping, que é a raspagem de dados de forma automática, em vez de ficar entrando todo dia e manualmente selecionar, salvar, baixar e depois limpar dados estruturados ou não estruturados de sites. E o teste 6 modelos de machine learning, que é a regressão linear múltipla, árvore de decisão, random forest, gradiente boosting, máquina de vetores de suporte e a rede neural multilayer perceptron. Por fim, fizemos a avaliação das métricas em cima desses 6 modelos, que foi o R2 ajustado e o erro médio. O resultado foi que surgiu uma base com 9 colunas, e vocês podem ver na tabela 1 quais são essas, cada coluna é uma dessas variáveis, suas unidades e suas definições. A base traz 2.275 linhas, porque são dados de 1º de janeiro de 2017 até 25 de março de 2023. Com as fórmulas do R2 R ao quadrado ajustado e do erro médio, passamos os cálculos para esses 6 modelos de aprendizado de máquina, em que o gradiente boosting nos trouxe os resultados que dão maior capacidade de explicar a variabilidade dos dados existentes e de dados futuros, caso a base seja alimentada com dados mais recentes. Então, tivemos resultado de 0,74 para R2 ajustado, R ao quadrado ajustado, e 0,83 para o erro médio. A conclusão que podemos levantar é que, com a necessidade da redução da simetria na participação de grupos envolvidos na gestão de recursos hídricos, é importante pensar em modelos que sejam adaptáveis para cada grupo, porque não são todos que têm a mesma capacidade nem técnica, nem financeira, mas que sejam assertivos e que respondam o problema. Nesse caso, o uso de machine learning com o modelo de gradiente boosting facilitou esse trabalho de predição
como sendo um modelo mais simples e também trazendo essa boa assertividade que é procurada. E pontuamos a relevância das técnicas de machine learning na gestão de políticas públicas. Temos as referências também. E caso vocês tenham interesse em ver a base de dados e os códigos em R e Python, aí tem o link do nosso repositório. Obrigada.